tem gente que prefere deixar a bicicleta de lado e pegar a estrada a pé. Um professor de educação física pretende andar de Mato Grosso ao Rio de Janeiro. A repórter Kelly Varrasquim está com ele. Kelly, quanto ele já andou até agora? Olha, Ivana, nós estamos no quilômetro 95 da rodovia Castelo Branco. De Cuiabá até aqui já foram quase 1.700 quilômetros de caminhada. Durval, qual é o objetivo desse sacrifício? O objetivo é que eu faça um alerta à mídia local com relação à prostituição infantil existente nas rodovias. E o segundo que eu procuro mostrar às pessoas, com esse meu sacrifício, que as pessoas, quando elas têm um objetivo, que mais difícil que seja, elas podem conseguir. Basta ter determinação. Agora, quando você saiu de Mato Grosso? Isso é dia 4 de dezembro. Ou seja, passou o Natal e o Ano Novo na estrada. Como é que foi? Passou como um dia normal, porque quando você tem um objetivo maior, você deve esquecer esses outros detalhes. Não foi a primeira vez que você fez uma loucura dessa, né? Não, outra vez eu saí de Cuiabá, fui à Bahia de bicicleta, né? Deu 3.050 quilômetros. E dessa vez como é que você está fazendo? Você está viajando a pé, claro, mas onde você dorme, onde você come? Tem um carro de apoio que a gente está vendo aqui do lado? Tem um carro de apoio que leva alimentação básica, né? Mas eu estou dormindo em posto de gasolina para justamente estar vendo a questão da prostituição infantil e a vida também dos caminhoneiros. A situação das estradas também é outro objetivo seu, né? Mostrar a situação das estradas esburacadas, estradas com pedágio. Sim, em Mato Grosso é questão das estradas esburacadas e falta de acostamento. E aqui é muito boa a rodovia, só que é questão do pedágio, que é muito caro, né? Agora, você parte amanhã cedo, qual que é o seu próximo destino? Daqui 2 dias eu pretendo chegar na capital, São Paulo. São 50 quilômetros por dia. A média é 50 quilômetros. A proteção está aqui no peito, como é que é? Muito perigo nas estradas? Tem muito perigo, mas você acreditando em Deus e a minha santa protetora, que é Nossa Senhora Aparecida, a gente chega longe. Ok, boa sorte então para você. Ivana. Bom, tem gente que prefere deixar a bicicleta de lado e pegar a estrada a pé mesmo. Um professor de educação física pretende caminhar de Mato Grosso até o Rio de Janeiro. A repórter Ana Paula Freire está com ele pertinho de Sorocaba. Bom dia, Ana Paula. E quando foi que começou essa caminhada? Bom dia, Mariana. A caminhada completou 41 dias. Ele saiu de Cuiabá, vai para o Rio de Janeiro. São 2.200 quilômetros a pé. Agora está no quilômetro 95 da Castelo e pretende chegar a São Paulo no fim da tarde de amanhã. Por que você decidiu fazer essa caminhada? O primeiro que eu faço um alerta com relação à pouca fiscalização que existe com relação à prostituição infantil existente nas rodovias. O segundo é que eu procuro, com esse esforço meu, esse sacrifício, mostrar às pessoas que hoje a maioria delas subestima o seu potencial que tem. Deve ter determinação, acreditar naquilo que você tem vontade de fazer. E você está indo devagar, tem um carro de apoio nessa caminhada. Em quanto tempo você pretende chegar? No Rio de Janeiro, deve chegar lá para o dia 28, mais ou menos. A média de 50 quilômetros por dia andado, né? E nessa viagem também os seus alunos estão dando apoio, estão sabendo que você está vindo para cá? Sim, a gente se comunica via celular e também pela internet, né? Essa não é a primeira vez que você encara uma aventura, não? A primeira vez eu saí de Cuiabá e fui a Porto Seguro, na Bahia de bicicleta, que deu 3.050 quilômetros também. Dessa vez foi de bicicleta, né, Mariana? É um pouquinho menos difícil, mas bonito o desafio do professor de educação. Caminhante recordista. De Cuiabá, um professor de educação física conheceu o mundo caminhando. Durval Moreira já marcou o próximo desafio. Tudo para dar um bom exemplo. Fotos, jornais, fitas de vídeo. Um acervo de quase 800 fotografias e mais de 20 horas de imagens. São lembranças da última aventura do professor Durval Moreira, que pratica um esporte pouco conhecido, a viagem a pé. Em janeiro, ele foi de Cuiabá ao Rio, um percurso que durou 44 dias. Quando eu estou pregando para os meus alunos que ele tem que ter determinação, eu tenho que ser exemplo disso. A gente só pode educar dando exemplo. Então, em cima disso, eu vou atrás desses recordes, vou atrás dessas distâncias, para justamente estar inspirando meus alunos que tem que ter determinação em tudo que façam. A conscientização social também fez parte da viagem. Ele quis fazer um alerta sobre as condições das rodovias no Brasil. Todas as rodovias no Brasil têm um problema. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, muito buraco, falta de acostamento. Já em São Paulo e Rio de Janeiro, o acostamento muito bom e não existe buraco. Só que o grande detalhe é o pedágio, que é muito caro. Recordista mato-grossense de caminhada, ele exibe com orgulho os sapatos perdidos durante a travessia. Detonou 2 pares de tênis. A família incentiva o projeto como pode.
A mãe dele mudou o percurso de uma viagem no final de ano para encontrar o filho em São Paulo, no meio do caminho. Eu achei ele bem assim, tranquilo. Fiquei feliz, né? Porque eu sabia que ele ia chegar até o final. Ainda faltava mais de 28 dias, né, Júnior? Para ele chegar até lá. A lista de aventuras ainda não está completa. Ele quer ir ainda mais longe. O próximo desafio do Durval é cruzar o Brasil do Monte Caburaí ao Chuí, uma caminhada de 5.700 quilômetros. E já está se preparando. Por esses dias estarei fazendo uma caminhada de 12 horas ininterrupta, né? É importante você estar preparando sempre mentalmente também. O atleta calcula que vai passar 5 meses na estrada. Para garantir o sucesso da empreitada, não basta preparo físico. Vai viajar com um carro de apoio. Na mala, tudo para transformar qualquer lugar numa casa improvisada. Não deve ser fácil caminhar assim, sozinho pelas estradas, mas é importante lembrar que quem quiser se aventurar a caminhar pelas estradas aí do Brasil deve procurar um médico, fazer um check-up, procurar saber se a saúde está em dia. Fim de semana de disputa. Olá, bom dia, tudo bem? O atleta andarilho Durval Moreira Júnior, que saiu a pé de Cuiabá em direção ao Rio de Janeiro, está passando hoje por Taubaté. A repórter Karen Schmidt foi saber como está a caminhada dele pela via. O que motiva tanto sacrifício desse professor de educação física? O sol forte não incomoda mais Durval Moreira Júnior. O professor de educação física está caminhando há 1 mês e meio. Saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, e segue em direção ao Rio de Janeiro, onde deve chegar no dia 28 desse mês. Ele já percorreu 1.850 quilômetros, de um total de 2.200. O caminho que eu já fiz foi o mais difícil, né? Mato Grosso do Sul, a rodovia é muito difícil. São Paulo e Rio de Janeiro é bem mais fácil. Agora eu já estou na descida, né? Durval anda em média 50 quilômetros por dia e sempre ao longo de grandes rodovias. O caminho nem sempre é fácil, por isso ele costuma dizer que neste tipo de viagem, a determinação é mais importante que o preparo físico. Eu sempre treinei muito, né? Eu faço atletismo e faço triatlo. E aí nos últimos 3 meses eu fiz um confinamento, né? Muito forte para isso daí. Porque não tanto o que pesa, não é a parte física, mas 70% é a questão emocional que você sofre demais. Tem gente que joga latinha, casca de banana, dá estilingada e por aí vai. Já tem pessoas que batem palma para você, tem gente que para, oferece água, tem todo tipo de gente, né? A cada 10 quilômetros ele faz uma parada para descansar. Um carro de apoio acompanha o andarilho com kit de primeiros socorros, água e barras de cereais. A viagem é longa e cansativa. O primeiro motorista que acompanhava Durval desistiu. É meio cansativo, né? Mas não é difícil não, dá para aguentar, né? O que cansa mais? É para esperar, a gente tem que esperar muito, né? Porque eu ando de 5 em 5 quilômetros para esperar ele, né? Porque, por exemplo, ele sai daqui agora, eu fico aqui, daqui 1 hora e pouco eu vou, né? Então não pode acompanhar, tem que andar de 5 em 5 quilômetros, 6 quilômetros, até 10 quilômetros, né? O primeiro desistiu, o senhor vai chegar até o Rio? Eu falei para ele que eu vou acompanhar ele até o último minuto, vou acompanhar ele, né? A bandeira do Brasil na mão e a imagem de Nossa Senhora Aparecida no peito ajudam, mas o que justifica a caminhada de Durval até o Rio de Janeiro é uma lista de motivos. Primeiro que eu faço um alerta com relação à falta de fiscalização em algumas rodovias, né, relacionado à prostituição infantil. Segundo, que depois eu faço um mural com as centenas de fotos que eu tiro, conscientizando as pessoas dos perigos existentes nas rodovias. E o último objetivo é que eu estou escrevendo um livro que já vem baseado desde o ano 2000, que eu fiz a viagem para a Bahia de bicicleta. O nome do livro é Determinação, só você é responsável pelo seu destino. Durval deve chegar hoje à Roseira. Vamos ver se pelo menos nesse trecho aqui da região, os motoristas... Olha aí na sua tela o Jornal da Cidade, 12h13, circulando nessa edição de sexta-feira. Principal título do país bate recorde. É a dívida do Brasil. O risco caiu e agora a possibilidade de queda de juros também é o que nós esperamos. Aí você tem este brasileiro lá de Cuiabá, segurando essa bandeira, é um professor de educação física, o Durval. A gente tem a reportagem daqui a pouquinho. Ele está cruzando, ele já passou pelo estado do Mato Grosso, do norte, do sul, está atravessando o estado de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Detalhe, a pé.
Agora, o porquê dessa missão? Loucura ou aventura? O Durval vai explicar daqui a pouquinho para os telespectadores do Record Urgente o porquê, então, da iniciativa. Porque ele saiu lá de Cuiabá, no Mato Grosso, a pé, com destino ao Rio de Janeiro. Ele está querendo chamar a atenção qual é a causa desse professor de educação física que está vivendo aí um momento na sua vida de definição, né? Mas ele quer chamar também a atenção dos brasileiros. Nós temos a reportagem para você daqui a pouquinho no Record Urgente. Queremos falar com a nossa comunidade, um período complicado do ano. Isso é um absurdo. Olha, nós mostramos uma situação, tem o Durval, cada um tem a sua parcela, cada um pensa, cada um avalia. Nós vamos para o intervalo, eu vou chamar o break, o intervalo comercial, com as imagens. Tem as imagens, ô Sal. Nós vamos para o intervalo com um professor na estrada, um professor de educação física que saiu no começo do mês passado, lá de Cuiabá, Mato Grosso, e ele tem um objetivo. Ele traçou esse objetivo. A pé, ele saiu de Cuiabá e vai para o Rio de Janeiro. Mas o que ele está querendo com essa atitude, com esse comportamento, com essa etapa, com essa missão, com essa jornada? Ele vai explicar para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos mostrar aí a ação de um professor de educação física. Professor de educação física, saiu lá de Cuiabá. Meu amigo, esse homem está no carro, a pé. Ele está percorrendo aí desde Cuiabá, do Mato Grosso, o objetivo dele é o Rio de Janeiro. Agora todo mundo fica perguntando, mas esse homem é maluco? Esse homem não está fechando os 3 alqueires direito? O que está acontecendo? A pé? Mas que história é essa? O Record Urgente mostra para você. Durval, professor de educação física, saiu dia 4 de dezembro do ano passado de Cuiabá, Mato Grosso, atravessou parte do norte do estado, cruzou o Mato Grosso do Sul e entrou no estado de São Paulo. A pé, ele já andou 1.370 quilômetros. Precisa andar ainda 730 até o Rio de Janeiro. Pretende concluir sua façanha dia 28 de janeiro. Uma empresa de Cuiabá está custeando despesas básicas, alimentação, combustível para o carro que transporta alguns objetos pessoais. Na bagagem, o par de tênis que já não é mais usado, já foi substituído. O motorista é um experiente caminhoneiro que também recebe para transportar o material. Loucura ou aventura? É uma aventura, não é loucura, né? Uma aventura. Acho que o rapaz está fazendo certo, né? Uma aventura, uma pesquisa, né? Pra fazer um livro, né? Eu acho que não é loucura, não. É uma aventura dele, né? Em média, Durval caminha 50 quilômetros diariamente. Apesar do apoio do parceiro motorista, ele está sozinho. Por onde passa, a pergunta é uma só. Por quê? Por que tanto sacrifício? São 5 objetivos básicos. O primeiro, que eu faço um alerta com relação à prostituição infantil existente nas rodovias, a pouca fiscalização que hoje há. O segundo é que eu estou fazendo uma pesquisa e estou levando a CBF que mostra que hoje a grande maioria dos brasileiros são contra o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que neste ano será da mesma forma. O terceiro, que eu tiro centenas de fotos, que eu faço mural conscientizando as pessoas do perigo existente na rodovia. O quarto é que eu dou palestra a comunidades carentes, mostrando que determinação, força e vontade, que hoje a grande maioria das pessoas, elas subestimam o potencial mental que tem. E por último é que eu estou escrevendo um livro, o nome do livro é Determinação, só você é responsável por sua vida. Algumas fotos revelam o que ele já encontrou no caminho. Estradas sem acostamento, sinalização precária, acidentes, mortes de pessoas e animais silvestres, prostituição infantil, cansaço, dor física, sol, chuva, perigos inerentes da jornada. Um dos perigos foi que a gente parou em frente de uma fazenda, teve um indivíduo lá não identificado que puxou uma arma, falou que era da polícia e não se identificou. Outro que eu, numa descida, um caminhoneiro com um estilingue, deu uma estilingada em mim, graças a Deus ele errou. E situações assim, falta de acostamento, você corre muito perigo de vida, de rodovia cheia de buraco, que você não sabe para onde que você vai ou qual mão que você vai. Um homem que tem suas causas, suas razões e quer chamar a atenção do Brasil para uma verdade. Temos sonhos e devemos procurar o caminho. Embora difícil, seja qual for o sonho, precisamos caminhar um pouquinho todos os dias. Enfrentar
os desafios. Um dia, alguém vai perguntar: por quê? Por que tanto sacrifício? E só você terá condições de responder ou de perguntar por quê. Cada um, né, tem aí o seu... O Durval, além de ganhar muitos carros, ele vai chegar até o Rio de Janeiro, na CBF, e vai entregar lá para o pessoal da CBF a sua indignação com o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Vai escrever um livro, está denunciando a prostituição infantil e ele também, por sua vez, está já pensando numa outra missão, numa outra jornada. Ele está pretendendo agora buscar do Iapoque ao Chuí uma jornada a pé. Esse ele está começando a planejar, pretende chegar já no Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro. Está aí o professor Durval, que está ligado, diz que já jogou no Noroeste aqui também, e ele diz que tem esse propósito, é a vida dele. Alô, alô. E por falar em esporte, o MTTV conversa hoje com um apaixonado pelo esporte. Aliás, ele é professor de educação física e o melhor, ele entra para a história do recorde de Mato Grosso. Se chama Durval Moreira, professor de educação física, como eu disse, é de Cuiabá. Agora, que recorde é esse, meu amigo? Bom dia. O recorde que eu saí de Cuiabá, passei por Campo Grande, São Paulo, fui ao Rio de Janeiro a pé, um percurso de 2.200 quilômetros. Quando foi isso? Quando você saiu? Saí dia 4 de dezembro de Cuiabá e cheguei lá dia 26, no Rio de Janeiro. Você percorreu aí, então, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. 4 estados nesses dias. E você está voltando hoje? Agora é o percurso de volta, né? Descansar um pouquinho e tem que dar aula também, né? Trabalhar, senão... Mas você é professor de educação física, você já tinha feito essa longa caminhada, não de 2.200 quilômetros, mas você tem esse costume, esse hábito de fazer caminhada? O outro percurso que eu fiz, o ano 2000, eu saí de Cuiabá, passei por Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Vitória e fui a Porto Seguro, na Bahia, de bicicleta. Deu 3.050 quilômetros, que também é um recorde Mato Grossense. O seu negócio é o quê, então? É bater recordes? O meu trabalho que eu faço é chamar a atenção com relação às causas que estão por aí e a maioria das pessoas não vê, com relação à prostituição infantil que existe nas rodovias, né? E fazendo esse trabalho de filantropia, que hoje a grande maioria das pessoas deveria se dar um pouco mais para o município, para o estado, para o país, adotar uma creche, ou se não puder adotar, você pelo menos contribuir com R$10. Eu quero fazer esse alerta com relação às pessoas que estão se doando. Então, todo esse esforço que eu faço, que foram 54 dias caminhando, foi justamente chamar a atenção da população. Nessa caminhada você fez o alerta sobre a prostituição infantil. Sobre a prostituição infantil e com relação ao futebol também, né? Como assim o futebol? É que hoje a grande maioria, eu entrevistei 3.100 e poucas pessoas, e a grande maioria da população é contra o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, 64%. Então, nesse percurso de 2.200 quilômetros, eu fiz essa pesquisa também. E o que você verificou nela? Fala pra gente. O que eu verifiquei é o seguinte, que hoje tem a elite que comanda o futebol, nós que somos a população, a gente simplesmente assiste e bate palma, a gente não tem qualquer... a gente não pode dar palpite, a gente não pode falar nada, quer dizer... E o futebol é um patrimônio do povo, nada mais, todo poder emana do povo, senão a gente que deveria estar dando um palpite com relação a isso. Agora, e sobre a prostituição infantil, qual foi o estado que mais chocou você entre esse tipo de violência? Olha, é impressionante. Eu vi meninas com 10, 11 anos se prostituindo por 5, 10 reais. Mato Grosso é muito forte com relação a isso, São Paulo, Rio de Janeiro, porque é uma cidade turística, né? Todos os lugares têm. Mas o que acontece é que hoje a grande parte das que fazem a fiscalização relativa a isso, a grande maioria faz vista grossa. E isso acontece na rodovia por muito tempo, né? Mesmo sendo o trabalho mais antigo que tem, que é a prostituição. Para a gente encerrar aqui, agora esse trabalho que você fez, você acha que dá para dar uma ajuda, que deu para colocar alguma coisa de boa na cabeça dessas pessoas? Com certeza. Emerson Fittipaldi, ele tem uma frase que fala assim: mestre não é aquele um que ensina, mas sim aquele um que inspira. Eu, como mestre e professor, faço justamente esse trabalho de estar inspirando as pessoas com relação à determinação, com relação ao que acontece ao em volta do seu município, do seu estado, e principalmente com relação à prostituição infantil. Vai continuar fazendo seus trabalhos, então? Com certeza. Em 2007 eu vou estar indo de Oiapoque ao Chuí a pé também, que será o recorde americano. E um professor de educação física está registrando as condições das rodovias do país. Ele saiu do Mato Grosso no dia 4 de dezembro e, caminhando, chegou aqui na Via Dutra. O destino é o Rio de Janeiro.
Foi em 98 que surgiu a ideia de fazer a primeira viagem. O professor de Educação Física de Cuiabá percorre a pé as principais rodovias do país. O motivo? Fotografar as más condições das estradas e flagrar acidentes. Eu faço um alerta à mídia com relação à pouca fiscalização existente em algumas rodovias sobre a prostituição infantil. O segundo é que eu tiro centenas de fotos, faço mural conscientizando as pessoas dos perigos existentes nas rodovias. No dia 4 de dezembro, ele iniciou uma nova missão do projeto Viajando a Pé. O destino é o Rio de Janeiro. O trajeto é de 2.200 quilômetros e ele caminha numa velocidade média de 5 quilômetros por hora. Hoje ele está passando pela Via Dutra, no trecho que corta a região. E a câmera de Durval enquadrou alguns problemas da rodovia. É falta de acostamento, muitas vezes tem que ficar minutos e minutos esperando os caminhões passar. Muitas vezes quando eu estou no meio da ponte, eu tenho que sair correndo ainda. Durante a viagem, Durval conta com um carro de apoio para garantir um trabalho seguro. A ideia do fotógrafo atleta é publicar um livro em 2007, mostrando a situação das principais estradas que ligam o país de norte a sul. Ele já percorreu 3.050 quilômetros de bicicleta e agora mais um desafio entra para a carreira desse professor de educação física, Durval Moreira. Que desafio é esse? O desafio agora é que eu saí de Cuiabá, passei por Campo Grande, São Paulo, fui ao Rio de Janeiro a pé, que deu 2.200 quilômetros. Isso durou quantos dias? 54 dias no total e 44 dias andando. É o recorde mato-grossense e a gente está requerendo agora o recorde brasileiro de caminhada. Agora, o objetivo maior não é esse, né? Por onde você passou, você deixou um alerta para as pessoas. Que alerta? O objetivo principal foi com relação à prostituição infantil, que existe hoje em algumas rodovias e a fiscalização muito pouca. Existem rodovias que são mais fiscalizadas, são muito pouco. Então, eu faço um alerta com relação a isso, porque, afinal, a criança é o futuro do Brasil. E tem um desafio aí, uma data para a gente sobre o próximo desafio? O próximo desafio, mentalmente, eu já estou me encaminhando, será em 2007, onde eu estarei indo do Monte Caburaí, que é o ponto setentrional do Brasil, que pega de Roraima e vai até o Chuí, no Rio Grande do Sul, 5.700 quilômetros, que vai ser o recorde americano de caminhada. Tá certo, obrigado pelas informações aqui. Parabéns, Adriana Garcia, para o TVCA Notícias. Durval Moreira Júnior é paranaense, professor de educação física, tem 32 anos e há 13 mora em Cuiabá. Naturalista e vegetariano, o professor resolveu fazer o que poucos teriam coragem. Caminhou durante 44 dias de Cuiabá ao Rio de Janeiro. Ao todo, foram 2.200 quilômetros e agora trouxe um título para o estado. É recordista mato-grossense de caminhada. O sacrifício é muito grande, porque 70% da caminhada de resistência é psicológica e 30% é a parte física. O que foi mais difícil para você? O mais difícil foi quando eu torci o tornozelo e eu fiquei 2 dias andando igual aquela mulher que chegou nas Olimpíadas, mancando muito. Então foi a parte mais difícil da viagem, foi essa. O que você tem que trazer de experiência dessa caminhada? Olha, a experiência que eu trago é o seguinte, para você que dirige, a partir do momento que você está numa rodovia, você está com um pé na cova e outro na casca de banana. Então seja prudente. Eu observei que 90% dos acidentes são por falha humana. Tenha muita consciência com relação a isso. Eu tirei foto de pessoas que estavam dentro do carro vivos ainda, quase morrendo, de vítimas fatais. Então a estrada é muito perigosa. Vi também assim, uma proliferação muito grande relacionada a pouca fiscalização em algumas rodovias do Brasil relacionada à prostituição infantil, que hoje muito se fala e pouco se fiscaliza. Mesmo com uma dieta balanceada e planejada, o esportista perdeu 4 quilos. Tantos quilômetros lhe renderam mais de 600 fotos, experiências únicas e muitos amigos. Durval virou manchete, assunto dos principais jornais das cidades por onde passou, e mostra a inesquecível marca que carregou nos pés.
E esta não foi a primeira aventura do esportista. Em 2000, Durval foi de Cuiabá a Porto Seguro de bicicleta, 3.050 quilômetros. E toda essa experiência até já rendeu um livro. É um trabalho filantrópico que eu vou estar mostrando para as pessoas que você que não consegue passar no vestibular, você que não consegue emagrecer, você que acha que não consegue parar de fumar, vou estar mostrando justamente isso, que a maioria das pessoas hoje subestima o potencial mental que tem. Eu, com todo esse esforço, eu quis mostrar para você que se você acha que você não consegue emagrecer, que você acha que não consegue passar no vestibular, ou parar de fumar, algo que você acha impossível, ou comprar sua casa, qualquer coisa assim, isso você coloca dia após dia e com certeza você vai atingir. Qual é o próximo desafio? O próximo desafio eu estaria indo em 2007, fazendo dos pontos setentrionais do Brasil, que é do Monte Caburaí ao Chuí.